Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11h04, estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira emissora do Brasil com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e vou a São Paulo. A nossa convidada está em São Paulo, ela é consultora responsável pelo Núcleo de Treinamento e Desenvolvimento da Viabiliza, a Lúcia Tinoco. Oi, Lúcia. Que prazer tê-la conosco aqui no Jornal Brasil Rural da Rádio Agro Hoje. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Vanderlei. Tudo bem com você? O prazer é meu de estar aí com vocês na tua rádio, falando de assuntos de pessoas, gente, que é o que eu gosto. Ah, que bom, que bom. Prazer é nosso tê-la conosco para esse bate-papo. E a pauta aqui é treinamentos para lideranças que potencializam empresas, em especial empresas do agronegócio. Aí eu já começo te perguntando uma coisa. A gente está no estado de Mato Grosso, a nossa base operacional é Mato Grosso, e aqui o nível de desemprego é baixíssimo, né? A gente tem, o estado se destaca também na geração de emprego. Agora nós sabemos que existe uma demanda crescente de mão de obra no mercado, em todo o mercado brasileiro, em especial no agro. Porém, cada vez mais, Lúcia, essa demanda é por mão de obra qualificada, não? Sim, mão de obra qualificada e cada vez mais a dificuldade de buscar essa mão de obra pronta, qualificada, né, Vanderlei? Por isso que hoje as empresas usam muito o treinamento para que a gente consiga capacitar lideranças, porque muitas vezes o líder acaba sendo um operador que deu certo, mas ele não é preparado para ser líder. Então, este trabalho nós fazemos de capacitar. Estamos com um probleminha com a conexão com a Lúcia? Lúcia, você me ouve bem? Para a conexão dela está instável. Oi, Lúcia. Ao invés de contratar, às vezes, do mercado. Oi. A sua conexão está instável. Eu vou pedir para você, por gentileza, bloquear a sua câmera, somente o vídeo, né? Como a gente é rádio, vamos nos privar da sua imagem, mas aí pelo menos a gente garante aí um bom áudio por aqui. Então, você falava dessa necessidade de capacitar a liderança. Se, no geral, exige qualificação e capacitação, nos cargos de liderança, o treinamento é mais essencial, né, Lúcia? Com certeza, ele faz total diferença na empresa, total diferença, porque as pessoas, a liderança, muitas vezes não está capacitada quando a gente fala o que é ser líder, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de delegação. Então, nós treinamos para isso. E aí, tornamos esse líder capacitado. E o que uma empresa, Lúcia, deve levar em consideração na hora de escolher um líder? A consideração, Vanderlei, não é muitas vezes o tempo de casa, é muito mais as competências que essa pessoa, como líder, deve ter. Então, um bom líder, ele deve ter uma comunicação adequada e uma comunicação de todos os lados, para os pares, para o gestor dele, para os colaboradores dele, ter uma comunicação clara, transparente, saber administrar conflitos, porque os conflitos existem no nosso dia a dia, as pessoas são diferentes, então como eu administro esse conflito, como eu faço a minha gestão do tempo, eu tenho várias atividades durante o dia, então como eu faço todos os meus processos e como eu faço para cuidar dessas pessoas que trabalham comigo. Então, temos várias competências esperadas dessa liderança, inclusive a competência de ser líder, né? Que é cuidar de pessoas, trocar com as pessoas, compartilhar com elas. Então, temos várias competências a serem trabalhadas.
Tem uma situação que é muito comum no ser humano e não diferente nas organizações, nas empresas, Lúcia, que a pessoa às vezes confunde o que é ser um líder do que é ser um chefe. Às vezes a pessoa acha que chefiar já é exercer liderança. E não é bem assim, né? Não, é bem diferente hoje, né, Vanderlei? O mercado hoje não busca mais chefe, ele busca líder. O que o líder faz a diferença? O líder, ele trabalha junto com o colaborador, o líder, ele não manda, o líder, ele trabalha junto e ele compartilha as informações, ele tem uma comunicação clara e transparente, ele está presente todo o tempo, o chefe, ele manda e sai do caminho, ele perde um pouco, muitas vezes ele perde o controle emocional, né? Quando ele manda e a coisa não acontece, então ele corrige, mas ele não explica como ele quer, ou de que forma ele quer, e o bom líder, ele orienta, ele inspira o colaborador, ele motiva o colaborador para que ele permaneça na empresa, porque cada colaborador que a gente perde na empresa hoje é o que você falou ali no início, a contratação está muito difícil, então reter pessoas também é papel do líder. O que é curioso que você falou aí é que o líder ele caminha junto, né? Ele não determina o ritmo, o compasso da caminhada e faz com que os seus liderados caminhem sozinho, mas ele caminha junto com a sua equipe, né? Isso. E ele passa por altos e baixos junto com a equipe, orientando essa equipe, né? Dando feedbacks, que é uma coisa bastante importante. Dizer o que está bom, o que não está bom. Então, dar feedback é uma competência muito importante para o líder. Como eu dou um feedback quando a coisa não está acontecendo do jeito que eu gosto? Não é brigar, não é impor, e sim orientar, explicar o como eu desejo. Eu penso que uma das principais características de um líder hoje nas organizações é saber administrar bem o tempo, inclusive da equipe, porque a gente tem hoje muitos mecanismos de distração, né? Nós vivemos numa sociedade conectada hoje e muita gente trabalha através dessas conexões, mas elas também têm uma facilidade incrível de dispersar a atenção da gente, da equipe. A administração do tempo é fundamental para um líder, não só o dele, mas de toda a equipe? É fundamental, Vanderlei, porque hoje as tarefas são muitas e os desperdiçadores de tempo também são muitos, como e-mail que não tem necessidade, WhatsApp que não é prioridade. Então, quando nós trabalhamos a gestão do tempo com a liderança, a gente mostra o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente e, principalmente, definir prioridades. E é nessa definição de prioridades que a gente percebe que as tarefas, às vezes, diárias, não são só o que está no processo, mas sim eu perco o meu tempo, às vezes, numa ligação, respondendo um e-mail que não é prioritário. Então, a gestão do tempo é fundamental para focar o resultado do líder. Esses cuidados a gente mostra para ele nos treinamentos, para que tenham cuidado para não desperdiçar e não interferir no resultado final dele. Estamos conversando na entrevista de hoje com Lúcia Tinoco, consultora responsável pelo Núcleo de Treinamento e Desenvolvimento da Viabiliza. Lúcia, a que tipo de treinamento deve ser submetido uma pessoa que vai exercer liderança em uma empresa ou organização? Vanderlei, o nosso treinamento, ele é baseado nas pesquisas que nós fazemos com cada cliente. Então, eu vou conhecer, por exemplo, o cliente, entender o negócio dele, conversar com a liderança
e entender qual é a grande dificuldade que eles têm no dia a dia deles. E aí eu desenvolvo o treinamento na necessidade deles. Quais são as necessidades hoje que eu encontro de uma forma mais comum nas empresas do agro? Comunicação, uma comunicação mais truncada, uma comunicação que muitas vezes não chega ali na ponta como ela deve chegar, a gestão do tempo, como você mesmo bem observou, a gestão de conflito, porque o conflito ele acontece quando um liderado não concorda com alguma posição do líder. E aí pode ficar uma coisa, eu quero isso, mas eu não quero fazer. Então, como eu administro isto no meu dia a dia, orientando sempre para um bom resultado de processo e de pessoas. E a capacidade de trabalhar feedback, que é uma ferramenta fundamental para a liderança. É a ferramenta onde eu vou dizer para o meu colaborador, de uma forma positiva, o que está bom e o que ele deve corrigir. Mas vou sempre dizer o como eu desejo e orientá-lo a fazer melhor, e não fazer por ele, que é muitas vezes o que acontece também. O gestor não tem a capacidade ou a paciência de explicar, ele vai lá e faz, e não explica para o liderado dele. Então, eu não estou desenvolvendo o meu liderado, que é uma competência do líder. Perfeito, perfeito. Vamos fazer uma tentativa de liberar a sua imagem para ver se estabilizou a internet, Lúcia, por favor? Vamos. De repente, se tiver correto, fica mais bacana a gente ter a sua imagem aqui conosco na entrevista. Ô, Lúcia, seria estratégico para uma empresa ir formando líderes dentro da sua equipe, mesmo antes da demanda? Porque às vezes a empresa ela pensa em formar alguém quando há uma demanda para ocupar aquela função, aquele cargo dentro da empresa. Mas seria estratégico para uma empresa, uma organização, já ir treinando lideranças dentre os seus colaboradores? Perfeita a sua pergunta, Vanderlei. Sem dúvida, é fundamental que as empresas já preparem a liderança. Por quê? Não é ligando um botãozinho e desligando que a pessoa se torna líder, é um processo de desenvolvimento. Então, quando eu começo a preparar este líder, quando eu começo a ter uma cobrança maior, mas uma orientação maior, um acompanhamento maior do papel do líder, eu estou estrategicamente preparando a minha empresa para ter bons líderes. E entendendo que a rotatividade hoje de pessoas nas empresas é muito grande, porque o mercado está contratante, extremamente contratante. Então, é uma forma de eu reter as pessoas, não perder bons talentos para a concorrência, quando eu começo a pré-desenvolver essa liderança. Então, as empresas, estrategicamente, devem sempre formar líderes, não esperar só o treinamento acontecer, mas o gestor ir desenvolvendo estas pessoas para o papel de líder. Perfeito. E eu não sei se a palavra seria pecado, mas vamos colocar aqui, qual que é o pecado maior que comete o empresário brasileiro na formação da sua equipe? O grande pecado, muitas vezes, é não ter tempo suficiente de olhar para esta equipe e perceber bons profissionais a serem desenvolvidos. Então, pela pressa do mercado, muitas vezes por safras, por demandas muito fortes, focamos muito, o empresário foca muito no processo e não foca muito nas pessoas. Só que o processo, ele existe e a gente traz bons resultados porque as pessoas é que desenvolvem estes processos. Então, eu falo que é o nosso diamante, as pessoas, né? Eu vou lapidando essa pessoa para melhorar os meus processos e me trazer resultado, me trazer lucro, me trazer uma produtividade maior, que é o que as empresas buscam e o que as pessoas, quando estão comprometidas, quando elas se sentem satisfeitas dentro da empresa,
elas cumprem esse objetivo de resultado, de lucro, de produtividade, mas se ele não é olhado como um bom profissional, como uma pessoa importante, ele acaba saindo no meio do processo e o empresário tem que novamente contratar novos funcionários, treinar novos funcionários, e isso demanda tempo, que hoje é precioso no negócio, né, Vanderlei? Perfeito. Conversando aqui com a Lúcia Tinoco, consultora responsável pelo Núcleo de Treinamento e Desenvolvimento da Viabiliza. Lúcia, eu achei muito bacana quando você falou sobre o treinamento que vocês oferecem para as empresas, que não é uma receita de bolo. Vocês analisam individualmente cada necessidade, a realidade de cada empresa para elaborar. E como que é realizado, como que é dado esse conteúdo do treinamento que vocês realizam? Nós desenvolvemos todo o programa, e esse programa ele é dado em sala de aula, mas muitas vezes nós fazemos cases do dia a dia dos liderados. Então, quando eu vou fazer esse mapeamento e conhecer a empresa, conversando com eles vão me dizer as dores deles, né? As dificuldades que eles têm. E aí nós trazemos estudos de caso dentro do negócio para resolvê-los junto com eles. Então, quando ele tem dificuldade de delegar, por exemplo, para o liderado, quando ele não sabe dar um feedback, nós fazemos isso na prática, na sala de aula. Então, nós temos um dinamismo muito grande, não é um treinamento onde ele senta e só fica ouvindo, ele trabalha ali conosco e nós orientamos durante o treinamento o que está correto, o que não é bom fazer, pedimos para eles trazerem para nós em sala de aula as grandes dificuldades também, e acabamos integrando o time, porque normalmente a gente tem ali uma turma de 10, 15 pessoas, onde nós também integramos e trocamos boas práticas deles. Então, fortalecemos esse time e mostramos o quanto eles são importantes para o desenvolvimento e a melhoria da empresa. Normalmente, a gente faz em módulos, então eu tenho um módulo de comunicação, eu tenho um módulo de feedback, um módulo de gestão do tempo. Essa carga horária é adequada de acordo com a necessidade da empresa e como a empresa pode liberar estas pessoas para fazerem o treinamento. Para você ter ideia, Vanderlei, a gente já deu treinamento à noite e de madrugada para as empresas que rodam 24 horas, exatamente para adequar ao tempo que esses clientes, essas empresas precisam disso. E só finalizando, como é que eu acompanho se esse treinamento deu resultado? Eu tenho indicadores no início do treinamento, como indicadores de produtividade, indicadores de retrabalho, indicadores de absenteísmo, e esses indicadores são avaliados ao final do treinamento, e a cada módulo a gente faz uma oficina, e é conversar com os colaboradores daquele líder para entender se ele está praticando aquilo que nós estamos desenvolvendo em aula. Então, a gente acompanha o treinamento, valida e acompanha todos os indicadores que cada empresa do agro nos pede para melhorar. Não sei se ficou claro, falei muito. Não, perfeito, viu, Lúcia? E aí, para a gente fechar, muitas vezes a pessoa que está nos acompanhando pode imaginar que para fazer um treinamento com a sua equipe, ela precisa de ser uma grande empresa, ter um número considerável de funcionários, ou que precisa estar em São Paulo, já que você está falando com a gente de São Paulo, mas não é bem assim, né? Vocês atendem as demandas em todo o país, e como que funciona e a partir de que tamanho uma empresa precisa e deve lançar mão de treinar e capacitar os seus líderes? Vanderlei, a gente atua no Brasil inteiro, e como nós temos unidades no Mato Grosso, na Bahia, então pode um consultor viajar de São Paulo, ou eu tenho consultores locais também que pode fazer essa atividade. Nós conseguimos oferecer o treinamento
para um grupo de 3 participantes para cima e 20 participantes numa sala de aula, de acordo com o horário e com a carga horária que a empresa necessita. Então, grupos pequenos, grupos grandes, de forma presencial, se quiser uma parte virtual e uma parte presencial, a gente também faz. O importante é iniciar conhecendo o negócio, entendendo a necessidade e fazendo um programa personalizado para cada um. Eu não acredito no programa pronto que serve para todo mundo, porque cada empresa tem uma cultura e uma realidade, e nós moldamos isso no nosso treinamento. Perfeito. Lúcia, para quem quiser saber um pouquinho mais, onde é que encontra a Viabiliza? Está nas redes sociais? Estamos sim, em todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Então, é Viabiliza com W. Esse é o detalhe. Então, nos encontrem nas redes sociais, podemos conversar sobre isso, sobre a demanda, sobre a necessidade, e adaptamos a cada cliente, a cada necessidade mesmo que ele tenha. Perfeito. Viabiliza com W, viu, gente? Lá nas redes sociais você pesquisa e vai encontrar. Lúcia, obrigado, viu, por ter tirado um tempinho na sua agenda, vir bater esse papo conosco. Eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades. Eu é que agradeço, Vanderlei, a oportunidade de falar de desenvolvimento de pessoas. Foi um prazer estar com vocês e estamos à disposição para o que necessitarem. Um ótimo dia a todos. Encerro a entrevista de hoje, que recebeu a consultora responsável pelo Núcleo de Treinamento e Desenvolvimento da Viabiliza, Lúcia Tinoco. 11h26, um breve intervalo e a gente volta já. O Jornal Brasil Rural volta já. A Rádio Agro Hoje.